Há forças que você não vê, mas que agem contra a sua paz, contra os seus sonhos, contra a sua família. Existem correntes invisíveis que tentam prender o que deveria florescer em sua vida. Mas existe também uma proteção milenar, sagrada e poderosa, selada com a cruz de Cristo e invocada através da intercessão de São Bento, o santo que venceu o mal com fé, oração e a força do nome de Jesus. Neste vídeo, você será conduzido por uma oração profunda e uma reflexão espiritual que tocará camadas da sua alma que talvez você nem soubesse que precisavam de cura. Falaremos sobre os inimigos ocultos, aqueles que agem nas sombras, no silêncio, nas circunstâncias, nas pessoas e até dentro de nós mesmos. E você descobrirá que a proteção de Deus é maior, mais alta e mais poderosa do que qualquer força que se levante contra você. Fique até o final. O momento mais transformador desta oração ainda está por vir. Antes de iniciarmos esta oração juntos, quero te fazer um convite do coração. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus conhece exatamente o que você está enfrentando, o peso que você carrega, o medo que às vezes te acorda no meio da noite. E Ele usou este momento para te trazer até aqui. Se este canal tem sido um lugar de encontro com o sagrado para você, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações, porque toda semana trazemos orações, reflexões e momentos de paz que podem transformar o seu dia. Curta este vídeo também, pois ele ajuda outras pessoas que estão buscando proteção e fé a encontrarem este conteúdo. E nos conte nos comentários de onde você está assistindo, sua cidade, seu estado, seu país. Porque a oração em comunidade tem um poder especial. Quando nos unimos em fé, mesmo que separados pela distância, o céu ouve com ainda mais intensidade. Você não está sozinho nesta oração. Somos milhares, unidos pelo mesmo Deus, pela mesma fé, pela mesma necessidade de proteção. Agora respira fundo, fecha os olhos por um instante, abre o teu coração e vamos começar. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Criador e meu Protetor, venho até Ti neste momento não com palavras perfeitas, não com uma alma impecável, não com uma vida arrumada em todos os seus cantos. Venho como sou, com os meus medos, com as minhas dúvidas, com o peso de coisas que não sei nem nomear, mas que sinto sobre mim como um véu pesado que tenta me impedir de respirar, de crescer, de viver com plenitude. Venho até Ti, Senhor, porque há inimigos que eu não consigo ver. E justamente por não conseguir vê-los, eles me assustam ainda mais. Há momentos em que tudo parece bem na superfície, mas por dentro algo grita que algo não está certo. Há dias em que o cansaço que sinto não é do corpo, é da alma. Há relacionamentos que deveriam me edificar, mas que me deixam esgotado. Há portas que se fecham sem explicação. Há sonhos que definham sem motivo aparente. Há uma névoa que parece envolver o que deveria ser claro. Eu sei, Senhor, que nem tudo é obra do mal. Às vezes, as dificuldades são o teu cuidado disfarçado de crise. Às vezes, o que parece derrota é o teu jeito de me redirecionar para algo maior. Mas eu também sei, porque tu mesmo nos ensinaste, que existe um inimigo real que caminha como leão rugindo, procurando alguém para devorar. Que existe o maligno, o adversário, o acusador, aquele que age nas sombras, que usa pessoas, circunstâncias e até nossos próprios pensamentos como instrumentos contra a tua vontade em nossas vidas. E é contra esse inimigo, visível ou invisível, conhecido ou oculto, que eu clamo a tua proteção hoje. É por isso que invoco a intercessão do teu servo fiel, São Bento de Núrcia, aquele que viveu a cruz não como símbolo, mas como escudo, como espada, como declaração de fé diante de todo o poder das trevas. Senhor, eu me lembro da vida de Bento, não como lenda, mas como testemunho vivo da tua fidelidade. Ele era um jovem romano que abandonou a glória do mundo para buscar apenas a ti.
Viveu em cavernas, em pobreza, em silêncio. E justamente por isso, o inimigo o perseguiu com ferocidade, tentou desacreditá-lo, usou pessoas para caluniar sua santidade, tentou envenenar seu alimento, tentou destruir sua obra. E sabe o que São Bento fez? Ele não fugiu, ele não negociou, ele não se curvou. Ele ergueu a cruz. Com a cruz de Cristo diante de si, o veneno perdeu seu poder. Com a cruz de Cristo, as calúnias se dissolveram como névoa ao sol. Com a cruz de Cristo, os demônios recuaram, os planos do inimigo foram desfeitos e a obra de Deus floresceu além de tudo o que qualquer perseguição havia tentado destruir. Senhor, eu quero ser como Bento, não em santidade perfeita, porque sei que sou fraco, mas em postura. Quero erguer a cruz sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre as minhas finanças, sobre os meus relacionamentos, sobre os meus sonhos. Que nenhuma arma forjada contra mim prospere. Não porque eu sou forte, mas porque a cruz é mais poderosa do que qualquer inimigo que se levante contra mim. Senhor, permita-me contemplar agora as palavras sagradas inscritas na medalha de São Bento. Esse escudo milenar que a tua igreja consagrou como instrumento de proteção e libertação. Na frente da medalha está a imagem do teu servo Bento, segurando a cruz na mão direita e a regra de vida santa na mão esquerda. Ao seu redor a inscrição que diz: a cruz do Santo Pai Bento seja minha luz e que o dragão nunca seja meu guia. No reverso, a cruz, poderosa, sagrada, irrevogável. E em torno da cruz, as letras que por séculos têm sido pronunciadas como declaração de fé e rejeição do mal. Que a cruz seja para mim luz, que o dragão nunca seja meu mestre, e nos braços da cruz, a cruz do Santo Pai Bento. E as letras que formam o exorcismo Bento, aquele grito de fé que faz tremer as forças das trevas. Vai para trás, Satanás, nunca me sugiras vaidades. São maus os que ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Senhor, deixa essas palavras pousar sobre minha vida hoje, não apenas como fórmula, mas como declaração de fé. Que cada letra seja um tijolo no muro de proteção que peço que ergues ao redor de mim e de todos que amo. Senhor, preciso ser honesto diante de ti. Há inimigos que eu consigo nomear. O medo, eu o conheço pelo nome. A inveja que às vezes sinto, eu a reconheço. A amargura que guardo de feridas antigas, eu sei onde ela mora. Esses inimigos internos, eu os trago hoje diante da cruz de São Bento e peço que a tua luz os dissolva. Mas há outros inimigos que eu não consigo ver, e é sobre eles que preciso falar com teu coração, Pai. Há inimigos que se disfarçam de amigos, pessoas que sorriem de frente e trabalham contra mim nas sombras. Não por maldade consciente sempre, às vezes por ferida própria, por ciúme que nem reconhecem em si mesmos, por um acordo com forças que não percebem que estão servindo. Senhor, pela intercessão de São Bento, que toda palavra pronunciada contra mim em câmara escura caia por terra, que todo plano arquitetado nas trevas para me fazer tropeçar seja desfeito antes de alcançar meu caminho. Há inimigos que se disfarçam de coincidências, aquela série de coisas que dão errado ao mesmo tempo. Aquela sensação de que as portas que se fecham não são naturais. Aquele padrão de destruição que se repete sempre que estou prestes a avançar. Senhor, pela intercessão de São Bento, que toda corrente espiritual que opera contra o teu propósito em minha vida seja quebrada agora, em nome de Jesus. Há inimigos que se disfarçam de pensamentos meus. Aquelas vozes internas que dizem que eu não mereço, que eu nunca vou conseguir, que eu sou menos, que tudo vai continuar igual, que não adianta orar, que Deus não me ouve, que a proteção é para os outros. Senhor, eu não aceito essas mentiras. Elas não são minhas, foram plantadas. E pela intercessão de São Bento, que esse campo seja limpo e que apenas a tua voz habite minha mente. Há inimigos que se disfarçam de cansaço. Aquele esgotamento profundo que não é só físico, é espiritual. Aquela vontade de desistir que vem quando o caminho está ficando mais longo do que esperávamos. Senhor,
restaura minha alma, renova minhas forças como águia, que eu não ceda ao desânimo que o inimigo usa como arma para me paralisar. Há inimigos que agem através de vínculos que não foram tua vontade, relacionamentos que abriram portas para o mal, pactos que foram feitos com ignorância, influências que se instalaram sem que eu percebesse. Senhor, pela cruz de São Bento, corta hoje todos os fios que me ligam a fontes de escuridão. Liberta-me de toda a herança espiritual de maldição. Que o sangue de Jesus seja mais poderoso do que qualquer vínculo estabelecido fora da tua vontade. Pai, agora me entrego completamente à tua proteção. Não coloco minha confiança nas minhas próprias forças, porque sei que sozinho sou frágil demais. Não coloco minha esperança nas circunstâncias, porque elas mudam e às vezes me decepcionam. Coloco minha confiança em Ti, apenas em Ti, no Deus que criou os céus e a terra e que conhece cada cabelo da minha cabeça. E ao me entregar a Ti, peço que São Bento interceda por mim neste momento. São Bento, homem de Deus, patrão dos que buscam proteção espiritual, patrono contra o veneno e a malícia do inimigo, intercede por mim hoje. Tu, que viveste a cruz como realidade cotidiana, tu, que encontraste no silêncio com Deus mais poder do que qualquer magia ou artefato humano poderia oferecer. Tu que usaste a regra como espada e a oração como escudo, olha para mim agora e apresenta minha súplica diante do trono de Deus. Pede ao Senhor que cubra minha cabeça no dia do combate, que proteja meu espírito da confusão, que guarde meu coração da amargura, que preserve minha família da influência do maligno, que desfaça todo o plano tramado nas sombras antes que chegue até mim. Senhor, eu creio que Tu me ouves, não porque minha voz é especial, mas porque Tu prometeste que quem busca te encontra, que quem bate a porta é aberta, que quem pede recebe. Tuas promessas não falham. E eu estou aqui, batendo a Tua porta, não com arrogância, mas com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que Tu mesmo disseste ser suficiente para mover montanhas. Move as montanhas que estão no meu caminho, Senhor. Desfaz os obstáculos que o inimigo ergueu. Abre as portas que o adversário fechou. Restaura o que foi roubado. Recupera o que foi perdido, cura o que foi ferido, reconstrói o que foi destruído. Senhor, agora vou além de mim. Estendo esta oração sobre os que amo, sobre a minha casa, que ela seja um santuário de paz, que nenhuma força de divisão habite sob esse teto, que os conflitos que entram pela porta sejam dissolvidos pela Tua presença, que cada cômodo desta casa seja consagrado ao Teu nome, que os anjos que guardaste para zelar por mim se posicionem em cada esquina, em cada entrada, em cada janela. Que nada que venha com intenção de destruir consiga cruzar a soleira desta porta. Sobre meus filhos, se eu tenho filhos, Senhor, Tu sabes o quanto eu os amo e o quanto eu temo pelo que o mundo pode fazer com eles. Cobre-os com Tuas asas, como uma águia cobre seus filhotes. Guarda suas mentes dos venenos da cultura que nega Teu nome. Guarda seus corações das amizades que são armadilhas. Guarda seus corpos de todo acidente e toda a enfermidade. Que São Bento interceda também por eles. Que a cruz que protegeu o santo italiano proteja também os meus filhos no século em que vivem. Sobre meu casamento, se sou casado, Senhor, renova o amor que às vezes o cansaço corrói. Afasta o inimigo que usa a comunicação quebrada para instalar paredes entre os que deveriam ser um só. Que nenhuma voz externa consiga falar mais alto do que a voz do amor que Tu plantaste entre nós. Que São Bento, que viveu a disciplina do amor como forma de santidade, interceda por cada casal que ora esta oração hoje. Sobre minha família de origem, Senhor, há feridas antigas, há padrões que se repetem de geração em geração, há mágoas que nunca foram ditas e que envenenam silenciosamente o convívio. Que pela intercessão de São Bento, o ciclo de maldição que eventualmente opera em minha linhagem seja quebrado hoje. Que eu seja o ponto de virada na minha família.
Que o que começou comigo seja bênção e não maldição. Que as próximas gerações recebam de mim um legado de fé e não um peso de amargura. Senhor, o inimigo também age nas coisas práticas da nossa vida. Ele age no trabalho, nas injustiças, nas perseguições, nos colegas que tramam contra, nos projetos que são sabotados, nas oportunidades que misteriosamente desaparecem quando estamos prestes a avançar. Pela intercessão de São Bento, que toda maquinação contra minha estabilidade profissional seja desfeita. Que toda língua que se levanta contra minha reputação caia em vão. Que todo aquele que trabalha nas sombras para me derrubar experimente a justiça divina. Não a minha vingança, porque não desejo mal a ninguém, mas a tua justiça que restaura ao que foi injustamente tratado. Senhor, sobre minhas finanças, há um inimigo que opera também na dimensão material, que devora antes que chegue, que consome antes que acumule, que destrói antes que consolide. Não me refiro à irresponsabilidade humana, que também precisa ser trabalhada, mas ao componente espiritual de toda escassez que não tem explicação natural. Que pela cruz de São Bento, toda maldição de pobreza, toda corrente de escassez espiritual, todo feitiço de destruição financeira seja quebrado agora, em nome de Jesus. Que tu, que és o Senhor de toda abundância, restaures o que o gafanhoto consumiu. Senhor, o inimigo também toca o corpo. Não toda doença é obra do diabo, mas existe a doença que tem raiz espiritual. Existe o adoecimento que começa no espírito e se manifesta no corpo. Existe o desgaste físico que tem nome de guerra espiritual. Que pela intercessão de São Bento, aquele que foi protegido do veneno que tentaram colocar em seu cálice, nenhum veneno chegue ao meu corpo. Que cada célula do meu organismo seja tocada pela tua graça curativa. Que toda enfermidade que tenta se instalar seja expulsa pelo poder do teu Espírito Santo. Que os médicos que me atendem sejam instrumentos nas tuas mãos. Que os remédios que tomo sejam potencializados pela tua bênção. E para aqueles que ora esta oração e estão doentes agora, que sentem no próprio corpo o peso da batalha, Senhor, que tua mão toque esse corpo hoje. Que o que os médicos já não conseguem explicar, tu expliques com um milagre. Que a cura que veio pela cruz de Cristo seja real, concreta e visível na vida de quem clama por ela neste momento. Senhor, agora me posiciono, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, pela intercessão de São Bento, padrão contra o mal, e pelo poder da sua santa cruz, eu declaro: toda força de trevas que opera contra a minha vida, recua. Toda maldição pronunciada contra mim é quebrada pelo sangue de Cristo. Todo espírito de divisão que age na minha família é expulso pela autoridade do nome de Jesus. Todo laço de escravidão espiritual que me prende é cortado pela cruz de São Bento. Toda porta que foi aberta ao inimigo por ignorância, por pecado, por vínculos errados, é fechada agora e selada com o sangue do Cordeiro. Toda obra de trevas que foi construída nas sombras contra mim é demolida pela luz do Espírito Santo. Eu não digo isso com arrogância. Digo com a fé de quem conhece o poder daquele em cujo nome fala. Digo como filho que sabe que seu pai é mais poderoso do que qualquer inimigo que se levante. Você não tem lugar na minha vida, na minha mente, no meu lar, no meu destino. Você foi derrotado na cruz do Calvário. Você foi vencido no domingo da ressurreição. Você não tem autoridade sobre quem está coberto pelo sangue de Cristo e protegido pela intercessão de São Bento. A cruz é minha luz. A cruz é meu escudo. A cruz é minha vitória. Agora, Senhor, em meio a toda essa oração, quero parar e simplesmente ficar diante de Ti, não com mais palavras, não com mais pedidos, apenas com a presença. Porque a proteção mais poderosa que existe não é nenhuma fórmula, nenhuma medalha, nenhum ritual. É a Tua presença, Senhor.
É o fato de que tu habitas em mim, que o teu Espírito mora em mim, que sou teu templo e tua morada. E onde tu habitas, o inimigo não tem espaço. Então me enche, Senhor. Enche cada vazio em mim que o medo criou. Enche cada espaço que a dúvida ocupou. Enche cada câmara do meu coração que a mágoa fechou. Enche-me de ti, do teu amor, da tua paz, da tua luz, até que não reste espaço para mais nada que não seja tua presença. Que o teu amor perfeito lance fora o meu temor. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Que a tua luz ilumine cada sombra que o inimigo tenta usar como esconderijo. São Bento encontrou isso nas cavernas de Subiaco. Essa presença que é mais poderosa do que qualquer força exterior. Ele não precisou de exércitos, não precisou de riqueza, não precisou de poder mundano. Ele precisou apenas de ti, e com ti foi invencível. Eu também quero essa invencibilidade, não a invencibilidade do ego, mas a invencibilidade do Espírito que habita em Deus. Senhor, preciso falar por quem está assistindo este vídeo no limite. Tem alguém aqui que está com o coração partido, que perdeu algo ou alguém que amava profundamente, que está sentindo que o chão desapareceu sob os seus pés, que está perguntando onde tu estás no meio do caos que se instalou em sua vida. Para essa pessoa, Senhor, fala agora, com a tua voz que acalma as tempestades, com o teu olhar que viu Pedro afundar e não deixou que fosse longe o suficiente para se perder. Que São Bento interceda por quem está no limite hoje. Que a cruz que ele ergueu diante do veneno erga-se agora diante do desespero. Que o mesmo Deus que protegeu o santo nas horas mais sombrias proteja também esse coração partido que está assistindo este vídeo às lágrimas, talvez em plena madrugada, talvez com o travesseiro encharcado de dúvidas. Tu não abandonças, Senhor. Tu não dormes. Tu não te distrai com outros casos enquanto o meu dói. Tu és pai, e um pai verdadeiro nunca deixa de sentir o que seus filhos sentem. Há também alguém aqui que está enfrentando perseguição espiritual intensa, que sente presença estranha em seu quarto à noite, que tem sonhos perturbadores, que sente um peso inexplicável sobre si, que já tentou de tudo e ainda assim sente que algo oprime. Para essa pessoa, Senhor, que o poder da cruz de São Bento seja real neste momento. Que os anjos que guardas para proteger teus filhos se posicionem ao redor dela agora. Que cada símbolo maligno instalado em sua vida seja neutralizado pelo teu sangue. Que essa pessoa durma em paz esta noite, coberta, guardada, protegida. Senhor, antes de concluir esta oração, quero te agradecer. Agradeço porque sei que já ouves antes que eu termine de falar. Agradeço porque sei que tua vontade para mim é boa e perfeita e agradável. Agradeço porque sei que cada batalha que enfrentei até aqui não me destruiu. E isso é prova de que tu estiveste comigo mesmo quando eu não te sentia. Agradeço por São Bento, por esse homem que tu formaste nas cavernas do silêncio e que hoje, séculos depois, ainda é instrumento da tua proteção sobre incontáveis vidas. Que a sua história seja para mim não apenas narrativa histórica, mas prova viva de que a fé perseverante vence toda a adversidade. Agradeço pelas outras pessoas que estão orando comigo agora. Cada uma delas veio até aqui carregando seu peso particular, sua batalha específica, seu inimigo oculto, sua noite mais longa. E todas juntas formamos uma corrente de fé que sobe até o teu trono. Que tu abençoes cada uma dessas pessoas individualmente. Que tu respondas às orações específicas que cada coração guardou enquanto ouvia essa reflexão. Que o milagre que cada um precisa chegue no tempo que tu escolheste, que é sempre o tempo perfeito. Senhor, encerro esta oração não com resignação, mas com declaração. Declaro que sou filho do Deus Altíssimo. Declaro que tenho proteção divina sobre a minha vida. Declaro que nenhum inimigo oculto tem poder sobre o que tu protegeste. Declaro que a cruz de Cristo é mais poderosa do que qualquer força que se levante contra mim.
Declaro que a intercessão de São Bento é eficaz e real neste momento. Declaro que minha família é abençoada e guardada. Declaro que meu futuro está nas tuas mãos. E nas tuas mãos é o lugar mais seguro do universo. Que assim seja. Que assim permaneça. Que assim se manifeste na minha vida, na minha casa, na minha história, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, no meu corpo, na minha mente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você chegou até aqui e eu quero que saiba que isso não foi à toa. Há algo profundamente significativo no fato de que você escolheu parar em meio a tudo que a vida exige, em meio ao barulho constante do mundo, em meio às urgências e às ansiedades do dia a dia, e se permitiu viver esse momento de oração e reflexão. Isso é um ato de fé, um ato de coragem, um ato de amor próprio da melhor qualidade, porque buscar Deus é a forma mais elevada de cuidar de si mesmo. A oração de São Bento contra todo inimigo oculto não é apenas uma tradição da Igreja. É uma declaração de posicionamento espiritual. É dizer em voz alta ou em silêncio que você não está indefeso, que existe um Deus que luta por você, que a cruz de Cristo não é ornamento, é armadura, que a intercessão dos santos não é superstição, é comunhão com o céu. Você pode não saber o nome de todos os seus inimigos ocultos, pode não conseguir identificar todas as correntes que tentam prender sua vida, todos os padrões que se repetem, todos os obstáculos que aparecem sem explicação. Mas isso não importa, porque Deus os conhece. E foi justamente para esses inimigos que você não vê que São Bento ergue a cruz. O que muda depois desta oração? Talvez as circunstâncias não mudem imediatamente. Talvez amanhã o desafio ainda esteja lá. Talvez a situação continue exigindo paciência, mas o que muda é a sua posição espiritual. Você não é mais alguém que desconhece que está em batalha. Você é alguém que se levantou, ergueu a cruz, nomeou o inimigo e declarou a supremacia do amor de Deus sobre tudo o que tenta destruí-lo. Isso é poder, poder espiritual real. São Bento viveu isso, enfrentou tentativas de envenenamento e sobreviveu, enfrentou calúnia e foi vindicado, enfrentou perseguição e fundou mosteiros que duraram séculos. Não porque era especial por natureza, mas porque aprendeu algo que o mundo insiste em esconder, que a fé ativa, a fé que age, a fé que erra a cruz diante do inimigo, é invencível. Você também pode viver assim, não em perfeição, não sem dificuldades, não sem momentos de dúvida, mas com a convicção crescente de que não está sozinho, de que existe proteção sobre a sua vida, de que os planos que Deus tem para você são maiores do que qualquer plano que o inimigo ousou tramar. Que a paz de Cristo guarde seu coração esta noite, que os anjos de Deus cerquem sua cama enquanto você dorme, que amanhã, quando você acordar, a primeira coisa que sentir seja que algo mudou, porque algo de fato mudou no espiritual, que logo se manifestará no natural. São Bento, rogai por nós. Santa Cruz de Cristo, sê nossa luz. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda glória, honra e louvor, agora e para sempre. Amém. Se esta oração tocou algo dentro de você, se você sentiu aquela quentura no peito que só a presença de Deus é capaz de provocar, se as lágrimas vieram sem você entender completamente por quê, é porque o Espírito Santo esteve aqui com você durante todo esse tempo. E eu quero que você saiba que este canal existe exatamente para isso, para criar esses momentos, para ser o lugar onde você vem quando precisa de paz, quando precisa de proteção, quando precisa sentir que não está sozinho na batalha. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque toda semana trazemos novas orações, reflexões e momentos de encontro com o sagrado que podem ser exatamente o que você precisará em um dia difícil que ainda está por vir. Curta este vídeo,
Não apenas como gesto de aprovação, mas como forma de ajudar outras pessoas que estão buscando exatamente o que você encontrou aqui a chegarem até este conteúdo. Cada curtida é uma mão estendida para alguém que ainda não sabe que essa oração existe. E nos comentários, nos conte de onde você está assistindo. Sua cidade, seu estado, seu país, porque esta corrente de oração se estende ao redor do mundo e cada nome de lugar que aparece nos comentários é uma prova de que Deus está reunindo seus filhos de todos os cantos da terra. Você não está sozinho, nunca esteve, nunca estará. Até a próxima oração, que Deus te guarde, te proteja e te abençoe em todos os caminhos que você ainda vai percorrer.